A humanidade hoje vive numa escravidão. Só que diferente da escravidão de antigamente, onde as pessoas eram escravas umas das outras, hoje elas são escravas das coisas que elas conquistam, dos seus conceitos, né, dos seus ideais de vida, esses ideais materialistas. Tudo isso acaba dominando o ser humano e o escravizando. Porque a liberdade está no desprendimento. O que é ser livre? O que é ser livre, afinal de contas? É ser desprendido. É fazer um uso das coisas de forma adequada, mas não se tornar dependente delas. Porque o ser humano de hoje, ele é dependente de uma série de coisas. Ele é dependente da tecnologia, ele é dependente dos modismos, ele é dependente das suas conquistas materiais, ele é dependente das suas religiões fanáticas. O ser humano é muito dependente hoje. E quanto mais dependente ele se torna, mais ele perde a sua liberdade, que é um estado interior. A liberdade não é algo externo. Os escravos de antigamente, mesmo vivendo em senzalas, né, aqui no Brasil, os escravos do mundo antigo, eles eram mais livres que os seres humanos de hoje, porque era uma escravidão corporal. A nossa escravidão hoje é mental. A escravidão está dentro das pessoas, o que é pior. É como Abdrushim disse em sua obra Na Luz da Verdade, no capítulo Despertai, né? Ele diz a seguinte coisa: um homem acorrentado por dentro será sempre um escravo, mesmo que seja um rei. Prestem atenção. Um homem acorrentado por dentro será sempre um escravo, mesmo que seja um rei. Então existe um acorrentamento interior nas pessoas. Elas foram tomadas de assalto por uma série de coisas externas que impedem o seu movimento interior. Porque a liberdade está no movimento interior, no movimento espiritual, na intuição do ser humano poder intuir as respostas de que ele necessita para resolver os seus problemas. Mas quais são os seres humanos que conseguem intuir as respostas hoje? São poucos, porque a maior parte dos seres humanos segue concepções prontas. Concepções prontas, né? Sejam as concepções das igrejas, da política, das ideologias, né? Dessa ciência materialista, desse intelectualismo materialista. Existe pouca espiritualidade na vida atual. Existem sim muitas religiões, mas isso também não quer dizer nada. As religiões estão libertando os seres humanos? Não estão. Não estão. Muitos vão se irritar comigo, vão querer mover uma guerra contra minha pessoa, como muitos estão movendo por causa de alguns vídeos espirituais e espiritualistas que eu fiz, mas essa é uma verdade. Nós vivemos num período de sedimentação, onde as coisas estão engessadas, sedimentadas, enrijecidas. Existe um enrijecimento no nosso mundo, um enrijecimento político, econômico, religioso, cultural. As coisas estão engessadas e estão também engessando o ser humano. O ser humano de hoje é acorrentado por dentro e é um escravo. E como se libertar de tudo isso? Como se libertar? Se desprendendo das coisas terrenas. Isso não quer dizer que o ser humano deva vender todos os seus pertences e sair caminhando por aí vivendo de esmolas, né, e de meditação. Não é nada disso que eu estou pregando. O desprendimento está na forma como o indivíduo se relaciona com as coisas. Nós podemos e precisamos ter as coisas,
mas tudo depende da forma como nos relacionamos com elas. Nós jamais podemos nos tornar dependentes das coisas. Nós é que temos que fazer um uso das coisas, e não elas nos usarem e nos dominarem, porque hoje o consumismo, ele gerou isso. O ser humano se tornou um escravo do mercado de consumo. O ser humano trabalha e junta dinheiro para consumir, para gastá-lo com coisas fúteis e se aprisionar cada vez mais, se prender cada vez mais a esse mundo que rouba a liberdade das pessoas. Um mundo que quer apenas o dinheiro dos seres humanos, né? Quando falo mundo, falo desse sistema estabelecido, que é manipulado por um grupo de pessoas que quer escravizar a humanidade. E conseguiu, porque os seres humanos de hoje são escravos. Eles são livres corporalmente, mas mentalmente estão aprisionados, acorrentados por dentro, como disse Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. Então, se o ser humano quer realmente se libertar, ele não precisa se desfazer de tudo, mas precisa mudar a sua relação com as coisas, que é uma relação de dependência. Nós estamos cada vez mais acomodados, fracos, incapazes de resolvermos os nossos problemas. E o prendimento às coisas surge por causa do comodismo dos seres humanos. Pessoas acomodadas se tornam escravas das coisas, né? Então, aquele indivíduo que não quer fazer o seu trabalho interior, que não quer se desenvolver pessoalmente, ele vai fazer o quê? Vai frequentar uma determinada igreja, vai pagar por isso, acreditando que um pastor, né, possa resolver os seus problemas, possa conquistar a sua salvação, sendo que isso é pessoal, isso é interior, está dentro do próprio ser humano. Ele é que precisa se conhecer e entrar em conexão com os mundos espirituais, né? O mais correto é que ele procure Deus, porque daí ele vai se conhecer também. A luz de Deus vai iluminar o íntimo do ser humano e assim ele vai alcançar o autoconhecimento nessa luminosidade. Só que poucas pessoas procuram isso de forma sincera, de forma verdadeira. Porque a maior parte das pessoas simplesmente entra num grupo religioso, num grupo político, num grupo cultural, num grupo intelectual, num grupo artístico, num grupo modista, num grupo estético. Ou seja, a sociedade é formada por grupos hoje e praticamente não mais de indivíduos. Porque é muito fácil entrar num grupo e ser guiado por alguém. O difícil é fazer o seu trabalho interior e procurar por Deus a partir de si mesmo, purificando o seu íntimo, se conhecendo, arrancando de dentro de si os vícios, as pendências, a vaidade, a arrogância. Isso é difícil, mas esse é o caminho da salvação. Está dentro do ser humano. Ou ele purifica o seu íntimo e abre espaço para a luz de Deus, porque do contrário a salvação não pode ser alcançada. Me desculpem a sinceridade, me desculpem se eu estiver jogando um balde de água fria em alguém. E as próprias religiões também não salvam ninguém, porque grupos não salvam ninguém, instituições não salvam ninguém, mas o próprio indivíduo é que precisa procurar pela luz e abrigá-la dentro de si. A partir do momento que ele abriga a luz dentro de si, ele passa a enxergar, como disse Cristo. O ser humano passa a enxergar, como disse Cristo. E o ser humano precisa realmente se libertar das coisas. Ele precisa usar as coisas, mas não ser usado por elas.
Porque o ser humano é usado pelas religiões, o ser humano é usado pelos modismos, o ser humano é usado pela política, o ser humano é usado pelo consumismo, ou seja, o ser humano é usado, o ser humano é um escravo hoje. Ele não é dono de si próprio. Se tornou dependente de uma série de futilidades, inutilidades, excentricidades, que o tornam cada vez mais pesado e sobrecarregado, acorrentado dentro de si mesmo. Acorrentado dentro de si mesmo. Então, é como diz a frase de Abdrushim: um homem acorrentado dentro de si será sempre um escravo, mesmo que seja um rei. Nos dias atuais, mesmo os reis são escravos, né? Escravos das coisas, escravos dos erros mentais, escravos das ideologias, né? De nada adianta nós implantarmos uma ideologia de direita se essa também não está ligada à luz, né? Se é uma ideologia cheia de dogmas também, que não liberta o ser humano, que se coloca apenas como uma contraponte, né, ao esquerdismo. Se nós tivermos uma ideologia, precisamos ter uma ideologia que liberte o ser humano. No meu ponto de vista, o ser humano não deve ter ideologia. O ser humano deve buscar por Deus. Por Deus. O ser humano deve iluminar o seu íntimo. Então, sim, ele encontra o seu caminho. Porque as ideologias são formas de condução coletiva, mas a salvação não é coletiva, ela é individual. E se todos os seres humanos despertassem espiritualmente, surgiria uma troca mútua de experiências sobre a Terra e as pessoas se entenderiam naturalmente, sem tantos divisionismos, sem tantos grupos brigando entre si, sem tantas religiões guerreando entre si, porque tudo que eu vejo hoje é briga entre grupos, guerra entre grupos, né? Conflitos entre religiões. E onde isso vai nos levar? Ao autoconhecimento? Ao desenvolvimento pessoal? À salvação? Não. Há uma alienação cada vez maior. Porque os seres humanos estão se prendendo cada vez mais às coisas, a grupos, a ideologias, a tendências, a instituições, a religiões. Os seres humanos estão se acorrentando cada vez mais ao mundo, se tornando escravos. Mas a libertação está dentro de cada um. Quando ele se liberta dos seus vícios, das suas paixões, das suas pendências e volta o olhar para Deus. Como indivíduo, nisso está a libertação. E não nas coisas, nas instituições, nas religiões, na política, na economia, ou seja, o que for. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!